Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar início, quer dizer, continuidade ao nosso estudo sobre a gestão de pessoas, certo? Na aula passada a gente finalizou aquele capítulo em que abordava no finalzinho falando sobre modelagem de trabalho. E agora nós vamos falar sobre um passo seguinte que seria a avaliação de desempenho. Vocês podem entender também que meio que segue um fluxo, né? Uma ordem cronológica, vamos dizer assim. A gente falou sobre o conceito de organização e recrutamento, seleção, treinamento, ambientação, modelagem. Agora vamos falar sobre avaliação do desempenho humano. Falando sobre a avaliação do desempenho humano, nós vamos abordar o conceito, né, definir o conceito de avaliação do desempenho e suas potencialidades, explicar a administração por objetivos, reconhecer como o administrador pode trabalhar com objetivos relevantes, mostrar os os diversos métodos de avaliação de desempenho e indicar as tendências no processo de avaliar o desempenho das pessoas. Ok? Dando início aqui, então, vamos falar o que seria nessa avaliação de desempenho, né? Avaliação de desempenho. O nome é meio que autoexplicativo. Okay? O conceito que temos aqui do professor Chiavenato é que a avaliação de desempenho é a apreciação sistemática do desempenho, desculpa, de cada pessoa, em função das atividades que ela desempenha, das metas e resultados a serem alcançados, das competências que ela oferece e do seu potencial de desenvolvimento. Corrigir aqui, que é um que ela oferece. Então, apreciação sistemática, certo? Ou seja, tem um sentido, tem uma ordem cronológica, tem uma esquematização do desempenho de cada pessoa, das funções, das atividades que ela desempenha, né, que a pessoa desempenha dentro da organização, as metas e os resultados obtidos por ela a serem alcançados e os obtidos também, né, tanto a serem alcançados como os já alcançados, obtidos, o histórico dela, das competências que ele oferece e do seu potencial de desenvolvimento. A partir da avaliação de desempenho, pode ser identificado um potencial de desenvolvimento de uma determinada pessoa em uma determinada função, certo? Até mesmo diferente daquela que ela desempenha dentro da organização. A avaliação de desempenho é um excelente meio pelo qual se localizam problemas de supervisão e gerência, de integração das pessoas à organização, de adequação de pessoas com o cargo. A gente viu até essa questão de conceito de cargo, né? Que o cargo ela tem suas funções, a pessoa que geralmente deve se adequar ao cargo da organização, não ao contrário. Então, pode ocorrer que essa pessoa não se adeque ao cargo. Como é que eu posso identificar isso? A partir da avaliação de desempenho. Da localização de possíveis dissonâncias ou carência de treinamento, ou seja, o meu treinamento ele é dado de uma maneira irregular, desproporcional, certo? Ou existe justamente a falta de treinamento do meu pessoal. Isso eu posso localizar também com a avaliação de desempenho. Construção de competências. Essa construção de competência, a partir da avaliação também, eu consigo identificar potencial possível a ser desenvolvido e, com isso, construir a competência, né? E estabelecimento de meios para melhorar o desempenho humano. Ou seja, a avaliação de desempenho é o que serve de base para eu esquematizar o meu processo de desempenho humano, né? Desempenho da minha força de trabalho, ok? Os principais fatores que afetam o desempenho humano de uma pessoa na organização pronto, eu tenho aqui o esforço individual no centro, o esforço individual de cada colaborador, e que esse esforço individual afetado de determinada maneira por esses fatores aqui, eles levam ao meu desempenho. Então, o meu esforço individual acarreta o meu desempenho. Meu desempenho é resultado do meu esforço individual. E o que afeta meu esforço individual? Valor das recompensas a serem fornecidas de acordo com o desempenho das tarefas. E aí vem recompensa salarial, bônus,
até estrutura, esse tipo de coisa, entra aqui a recompensa, ela pode ser vista de maneira geral desse jeito. Competência da pessoa, então a competência que a pessoa tem para desempenhar a tarefa vai, consequentemente, resultar, né, vai refletir em como esse esforço individual e, consequentemente, o desempenho vai ser conseguido, né? Se é em alto ou baixo desempenho, depende diretamente da competência pessoal para o desempenho dessa tarefa. Percepção de que as recompensas dependem do esforço. Então, quando a pessoa entende que o esforço individual é uma grandeza, podemos dizer assim, diretamente proporcional às recompensas, certo? Aí a gente pode até atrelar aquele princípio lá da teoria científica, né? Que a ênfase lá era na tarefa, em que inclusive começou-se a instituir a remuneração de acordo com a produção. Então, o esforço individual, quando ele é percebido que ele é diretamente proporcional às recompensas, tende também a espelhar isso no desempenho. E a percepção do papel, quando a pessoa que está dentro da organização desenvolvendo uma função, ela sabe que aquele esforço dela, qual o papel dela na organização, em todo o processo produtivo dessa organização, seja lá para a produção de um produto, um serviço, certo? Ou outro tipo de algo a ser oferecido por essa organização no mercado. Então, os fatores que afetam o desempenho humano, esse desempenho humano medido pelo esforço individual, que espelha, né, e reflete no desempenho, são esses 4 aqui: valor de recompensa, competência da pessoa, percepção de que as recompensas dependem do esforço e percepção do papel, entendimento da pessoa dentro da organização, né? Onde ela entende a importância dela, o que é que ela faz. Seguindo, vamos lá. E aí, qual o foco da avaliação de desempenho, né? A avaliação de desempenho ela pode focar o cargo ocupado pela pessoa ou a competência que esta oferece à organização como contribuição do sucesso organizacional. Ou seja, eu posso focar sob 2 viés, vamos dizer assim. Eu posso focar no cargo, e aí eu não direciono a minha avaliação de desempenho para a pessoa que está desempenhando aquele cargo, que está ocupando aquele cargo, ou justamente o inverso, né? A competência ou as competências que esta pessoa oferece à organização como contribuição do sucesso. Ou seja, meu foco da avaliação pode ser diretamente relacionado ou direcionado para as competências dessa pessoa que ocupa o cargo. Ou seja, o meu foco da organização, resumindo, eu posso focar no cargo ou na competência das pessoas que ocupam o cargo. E por que avaliar o desempenho, né? As principais razões pelas quais as organizações estão preocupadas, né? E aí imagine hoje com um cenário totalmente aberto e mutável, né? Então as organizações elas estão preocupadas em avaliar o desempenho por essas principais razões aqui, né? Seriam as recompensas, né? A avaliação de desempenho proporciona um julgamento sistemático, podemos dizer assim, para justificar aumentos de salário, promoções, transferências e muitas outras, até demissão também. Ou seja, as recompensas em decorrente de exercer determinada função, determinado cargo dentro da organização, pode levar como base, no caso, a atribuição ou não dessa recompensa de acordo com a avaliação do desempenho. A retroação, né, que é a avaliação que proporciona também, né, o conhecimento a respeito de como as pessoas com quem o colaborador interage percebe o seu desempenho, atitudes e suas competências, ou seja, seria tipo o feedback, ok? O desenvolvimento, né, que permite que cada colaborador saiba exatamente quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? A partir do análise da avaliação de desempenho, ele pode ter esse cenário, vamos dizer assim, de como pode ser, quais são os pontos fortes e fracos do desempenho dela dentro daquele cargo. O relacionamento,
relacionamento, né, que permite que cada colaborador possa melhorar o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. A gente até já tinha falado isso antes, né, que a cultura organizacional, a gente já abordou esse assunto, né, o ambiente organizacional, o quanto ele é importante para o bom andamento das funções de toda e qualquer organização. Então, a avaliação de desempenho é uma ferramenta que pode ser usada para fortalecer esse relacionamento dentro da organização. A percepção, né, que proporciona meios para que cada colaborador conheça mais como as pessoas ao seu redor pensam a seu respeito, né? Isso melhora justamente a autopercepção também dele e a sua percepção dentro do meio social. Ou seja, como é que ele é visto na organização, né? Qual o seu grau de importância, quais são os elogios e as queixas que ele tem também dentro, até mesmo no seu dia a dia e relacionamento com as demais pessoas que compõem a organização. O potencial de desenvolvimento que proporciona, né, que a avaliação proporciona por meio de conhecer em profundidade o potencial de desenvolvimento de seus colaboradores, né, a fim de definir, inclusive, programas de sucessão, de carreira, de treinamento e etc. E o aconselhamento, que oferece informação ao gerente e principalmente ao especialista de RH, até porque a avaliação de desempenho é uma ferramenta muito usada no setor de RH, né, sobre como fazer aconselhamento e orientações aos colaboradores. Então, aí está algumas das razões pelas quais as organizações estão preocupadas ou estão aplicando, vamos dizer assim, a avaliação de desempenho dentro né, do seu grupo de pessoas. Seguindo, vamos lá. E aí, a avaliação de desempenho ela pode ser baseada em cargo e é baseada em competências. É bem parecido com o quadro que a gente tinha visto na aula passada, que é a modelagem. Então, agora aqui eu estou falando da avaliação do desempenho. Antes, eu estava modelando, né, as características dos cargos, né, o que vai precisar, o que as pessoas precisam para desempenhar esse cargo. E agora eu estou fazendo justamente a avaliação do desempenho das pessoas de acordo com aquilo que requer o cargo. E aí, quando a gente fala de avaliação baseada em cargos, o objetivo primário e competência, o objetivo primário de baseados em cargos é avaliar o desempenho do cargo, já baseado em competência é avaliar a competência individuais e grupais, ou seja, das pessoas. Inclusive, isso aqui vai de encontro ou confirma, então, ao que foi dito aqui, ó. Aqui, o foco da avaliação, né? O foco da avaliação ela pode ser para o cargo que a pessoa ocupa ou para as competências que ela exerce, certo? Então, no meu objetivo primário, quando eu tenho uma avaliação de desempenho baseada em cargo, o meu objetivo primário é avaliar os cargos, já em basear a competência, avaliar as competências individuais e grupais. O objetivo final baseado em cargos, são os cargos adequadamente desempenhados pelos ocupantes e baseado em competências adequadamente aplicadas no seu trabalho, no trabalho pelas pessoas. A eficiência, a adequação dos ocupantes aos cargos ocupados e, quanto à competência, a adequação das competências ao negócio da organização. E a eficácia, a força de trabalho adequada ao conjunto de regras organizacionais, isso quando eu tenho uma avaliação baseada em cargos. E o resultado, quanto à eficácia, é o resultado das competências aplicadas ao negócio da organização. Como indicador também, nós temos aqui, baseado em cargos ocupados e bem desempenhados na organização, e baseado em competências, pessoas dotadas de competências essenciais do sucesso do negócio da organização. E o retorno sobre investimento também, nós temos aqui exemplificação do que seria, né? Cargos bem ocupados por custo de avaliação de desempenho e seriam competências individuais aplicadas por custo de avaliação de desempenho. Para proporcionar, gente, os benefícios para as organizações, a avaliação ela deve entender as seguintes linhas básicas. Então, para ser feito o desempenho de recursos, a avaliação de desempenho, né? E essa avaliação proporcionar os benefícios que se quer para a organização, ela deve cobrir não somente o desenho atual da organização, das atividades, na verdade, mas também o alcance
de metas e objetivos. E aí aqui a gente deve ressaltar que o desempenho e os objetivos, né, o desempenho das ações que são executadas na organização e os objetivos pretendidos devem ser tópicos inseparáveis da avaliação de desempenho. Então, toda vez que eu aplicar algum tipo de ferramenta com o objetivo de fazer avaliação de desempenho, eu tenho que levar em consideração esses dois tópicos de maneira inseparável, o desempenho e os objetivos. O 2 aqui deve enfatizar o colaborador no cargo e não deve enfatizar o colaborador no cargo e não a impressão a respeito dos hábitos pessoais observados no trabalho. Aí, nesse caso aqui, a gente pode abordar que, afirmar que a avaliação ela tem que se concentrar em uma análise objetiva, né, do desempenho e não em uma avaliação subjetiva de hábitos pessoais ou coisas, inclusive, muitas vezes, até não que não são relacionadas ao desempenho das funções dele dentro da organização. E entender também que o empenho e o desempenho são coisas distintas, ok? O empenho é a força atribuída na execução de qualquer tarefa e o desempenho é o resultado, é o modo como se desempenha essa tarefa. Elas são diferentes, por mais que possam se complementar ou ser proporcionais ou não, diretamente proporcionais ou não, mas elas são coisas diferentes. Deve ser aceito por ambas as partes, certo? O avaliador e o avaliado, né? E ambos também devem estar de acordo com a avaliação, que deve trazer alguns benefícios para a organização e para o colaborador. Então, é bom que haja essa negociação ao se aplicar. E também é importante deixar claro o que está se fazendo para que se tenha justamente a aceitação e o aval, tanto do avaliador e, obviamente, do avaliado. E deve ser utilizada para melhorar a produtividade do colaborador dentro da organização, certo? Tornando assim mais bem equipado para produzir com eficácia e eficiência. Então, ela deve ser utilizada justamente com esse intuito, para melhorar a produtividade do colaborador dentro da organização. Mas nem tudo são flores, né? Então, falando aqui sobre desempenho, avaliação de desempenho, tem alguns pontos fracos que podem ocorrer na avaliação de desempenho. Quando as pessoas envolvidas na avaliação de desempenho a percebem como uma situação de recompensa ou punição, certo? Quando a ênfase do processo repousa mais sobre o preenchimento de formulário do que sobre a avaliação crítica e objetivo de desempenho. Olha, veja bem, isso aqui é uma avaliação, então há uma subjetividade quando se fala de recursos humanos, não tem como ser 100% objetivo. Então, é um estudo, de certo modo, subjetivo. Então, ele não tem que se prender justamente somente... O preenchimento de formulário é uma ferramenta que pode ser usada justamente para embasar essa subjetividade interpretativa. E não ser ela, só por si só, a ação que vai determinar o que seria a avaliação do desempenho. Certo? Quando as pessoas avaliadas percebem o processo como injusto e tendencioso, ser injusto e tendencioso, o processo, se ele for injusto ou tendencioso, já é errado. Quando isso ainda é percebido pelas pessoas avaliadas, é pior ainda. Certo? Quando os comentários desfavoráveis do avaliador conduzem a uma reação negativa e de não aceitação por parte do avaliado, até porque comentários desfavoráveis pelo avaliador, dependendo da forma como ele for transmitido, né, ele pode até, inclusive, resultar em algo contrário daquilo que era pretendido. Então, quando se for necessário que o avaliador faça algum comentário ou desfavorável, né, ou alguma crítica, e espera-se que essa crítica seja a mais construtiva possível, é interessante ter esse cuidado da maneira da transmissão, porque ela pode causar uma reação negativa e de não aceitação por parte do avaliado. E quando a avaliação é baseada em fatores de avaliação que não condizem a nada e não agregam valor nenhum. Então, quando essa avaliação é baseada em fatores de avaliação que nem influem nem contribuem, né, que não agregam nada de positivo no bom desempenho das funções da organização, isso com certeza é um ponto fraco,
do processo de avaliação de desempenho, ok? Que deve-se ter cuidado. O processo de avaliação e desempenho, né, eu tenho aqui a pessoa dentro da organização e a organização sofrendo os impactos e a pessoa, consequentemente, sofrendo os impactos do ambiente externo e interno, certo? Ela sofre esse impacto, vamos dizer assim, interferência, não dizer nem impacto, interferência. E aí, como eu vou fazer? Quais são os processos? Primeiro, identificar os objetivos específicos da avaliação de desempenho, vou fazer a esquematização dessa avaliação, depois estabelecer as expectativas para a pessoa, né? Essa é a análise de trabalho, e aí eu passo a examinar o trabalho de desempenho, avaliar o desempenho e, por último, discutir a avaliação com o funcionário. Esse é o processo tomado para se aplicar a avaliação do desempenho defendido pelo professor Chiavenato. E quem deve avaliar o processo de desempenho, que é avaliar o desempenho? Bem, levando em consideração que essa avaliação ela reduz nessa incerteza que o colaborador possa ter ao proporcionar justamente um feedback a respeito do seu desempenho, então ela mesmo pode fazer, então a pessoa pode fazer uma autoavaliação do seu desempenho, existe. O gerente, né, o seu gerente imediato pode sim também fornecer, né, os recursos do colaborador para orientação e cobrar os resultados, e aí ele mesmo aplicar a avaliação do desempenho. O indivíduo e o gerente. Nesse caso aqui, quando é o indivíduo e o gerente, o gerente ele fornece todos os recursos ao colaborador, né, como orientação, treinamento, aconselhamento, informação, equipamento, metas, objetivos, etc. E cobra os resultados, enquanto o colaborador fornece o desempenho e o resultado, né, cobrado, e cobra os recursos para o gerente. Então há essa troca, vamos dizer assim, troca de ações entre ambas as partes. A equipe de trabalho também é outra que pode, sim, que deve aplicar, no caso, a avaliação de desempenho. E ela que é bem parecida com a autoavaliação, só que aqui a diferença é que a autoavaliação de desempenho é individual e a equipe de trabalho é em equipe. Então a equipe se autoavalia. A avaliação 360, e sobre essa avaliação aqui de 360 seria o seguinte: ela é feita de um modo circular, né, em que todos os elementos que mantêm alguma interação com o avaliado participam. Então participam da avaliação o gerente, os colegas, os pares, os subordinados, os clientes internos e externos, fornecedores, enfim, todas as pessoas ao redor do avaliado em uma abordagem, daí vem-se o nome 360. Okay? Então a principal característica dessa avaliação 360 é a participação de todos, né, que mantenham alguma interação com o avaliado. A avaliação para cima. E aí na avaliação para cima é interessante como ela se constrói, porque ao contrário da avaliação subordinado pelo superior, então o subordinado ele é avaliado pelo superior, certo? A avaliação para cima é o outro lado da moeda que permite que a equipe avalie o seu gerente. Então a avaliação para cima é justamente isso, o setor subordinado avalia o setor superior. E aí aqui essa avaliação ele vai levar em consideração como o seu superior ele proporcionou os meios e recursos para a equipe alcançar seus objetivos, como o gerente poderia incrementar a eficácia na equipe, ajudar a melhorar os resultados, fortalecer o espírito de equipe, etc. A comissão de avaliação de desempenho seria o seguinte, isso aqui é mais aplicado em empresas grandes, né, em que é determinado, vamos dizer assim, uma comissão, certo, especial designada só para essa finalidade. Então é como se fosse um grupo de pessoas com uma certa especialidade ou especificidade de função justamente destinada só para fazer avaliação de desempenho. E também o órgão de RH, né? O setor de recursos humanos pode sim aplicar a avaliação de desempenho.
Aqui nós temos alguns dos métodos tradicionais de avaliação de desempenho. Os métodos mais utilizados são escala gráfica, escala forçada, pesquisa de campo, incidentes críticos e lista de verificação. Via de regra, esses métodos aqui, inclusive, estão todos muito fáceis de ser conseguidos e acessados para serem utilizados até mesmo na internet de forma gratuita. Eles têm uma metodologia bem parecida, né? Que é com um tipo de ficha, só que aí a metodologia que é usada para elencar, para se conseguir, para se recolher as informações é que é diferente de cada um entre cada um deles, ok? Mas esses são os métodos principais de avaliação de desempenho. Bom, gente, é isso aí. A gente fica por aqui falando sobre a questão da avaliação de desempenho. Vou passar uma atividade para vocês aí tranquila, só de fixação, ok? A gente se vê na próxima aula. Até lá!